todos. Estamos aqui para concluir esse nosso estudo acerca do documento 114, no documento da CNBB de estudo, com a última parte dos vídeos que nós estamos gravando, né? E nós vamos agora concluir, né, apresentando algumas pistas, algumas formas de trabalho a partir da animação bíblica, da pastoral, né, e da igreja como um todo. Nós começamos lá no primeiro vídeo, a partir da meditação, né, da parábola do semeador, né, que joga sementes, a semente cai em terrenos não produtivos, mas também cai em terrenos produtivos, né? E esses terrenos, que são os nossos corações, né, precisam também estar preparados, né? E como preparar o terreno do coração? Que meios que nós utilizaremos para que esse coração seja acolhedor, possa germinar a semente e também produzir frutos, né? Produzir novas sementes que serão germinados em outros terrenos, né? A gente lembra que nós que recebemos a palavra, né, fomos fecundados por ela, também nós somos portador e propagador pelo testemunho de vida que nós damos às outras comunidades, às outras pessoas, já que de graça nós recebemos e de graça nós devemos dar também. Nossa realidade de vida, né, falando de Brasil ou da nossa arquidiocese de Maringá, né, é uma realidade bastante urbana, né, uma realidade com as suas dificuldades, a sua falta de tempo, o seu ir e vir assim muito frenético, muito angustiante, né, pouco tempo para muitas coisas que nós gostaríamos de fazer. Então, dentro dessa realidade, né, a igreja vê, né, essa alta urbanização, né, da nossa sociedade, ela vê nos pequenos grupos, né, um local fecundo para acolher a palavra de Deus. As nossas comunidades eclesiais de base, desde sempre, né, são esses pequenos grupos, né? Os bispos também elencam outros pequenos grupos, né? Tanto é que ele chama no documento 109, nas diretrizes gerais da ação evangelizadora, desses anos que nós estamos vivendo, ele chama esses outros grupos, ou todos esses grupos, como comunidades eclesiais missionárias, né? São comum unidade de pessoas que são missionários também. A nossa comunidade eclesial de base, a nossa SEB, é uma dessas comunidades missionárias. Mas existem muitos outros grupos. Grupos pequenos onde a partilha da palavra, a leitura comunitária e a partilha, a reflexão são mais favorecidas, né? E ele vai nos apresentar, a princípio, o documento dos bispos vai nos apresentar, a princípio, dois tipos de encontro com a palavra de Deus. Primeiro é a leitura orante e depois a leitura contínua. Vamos entender um pouquinho, né? A leitura orante, ela permite aos discípulos, ou indivíduo, ou comunitariamente, deter-se a um texto bíblico com a mente e o coração abertos ao que Deus tem para comunicar, né? Então é esse texto bíblico que nós nos aproximamos, né, com o coração aberto e a mente aberta, esperar o que Deus tem para plantar ali de sementes, né, esse bom terreno que está em cada um de nós, né? E é proposto perguntas simples para que a gente possa interagir com esse texto, né? Não é simplesmente uma leitura, né, como a gente faz outras leituras, né? Uma leitura para adquirir algum conhecimento, né? Uma leitura, né, para saber fazer alguma coisa, né? Não, né? É uma leitura que precisa transformar-nos de dentro para fora. Então é proposto aí pelo menos 4 perguntinhas, né, referente ao texto bíblico que nós estamos lendo. Primeiro, o que a palavra diz em si, né? O que está acontecendo ali naquele texto? Depois, o que essa palavra diz para mim ou para nós enquanto comunidade orante, né? Enquanto grupo ali que está meditando essa palavra de Deus, né? E outras perguntas que poderão surgir a partir destas, né? No interrelacionamento com essa palavra de Deus que é nos apresentada. E isso vai proporcionar, né, que as pessoas falem, né, que as pessoas dialoguem, apresentem experiências de vida, né? É muito assim, é muito bonito quando a gente participa, por exemplo, de grupos de reflexão, né, onde assim tem pessoas mais humildes, pessoas mais intelectuais, né, com um conhecimento um pouco maior, trocam experiências, um a partir do seu conhecimento intelectual e outras a partir do seu conhecimento de vida, né, a sabedoria que Deus deu para elas e quão ricas são essas sabedorias, né? Isso tudo a partir da palavra de Deus, né? Então, esse primeiro encontro, a leitura orante. O outro encontro
é a leitura contínua da palavra de Deus, né? É você pegar, né, ler, né, um texto bíblico, né, um livro bíblico do início ao fim, né? Porém, tentando entender ou buscando outros elementos, outras informações, até mesmo na introdução de cada um desses livros, o que está acontecendo, uma ambientação, o contexto histórico, a problemática que ali está sendo trabalhada, né, a forma literária como está sendo escrito aquele texto, né, para que você possa fazer uma leitura contínua e bastante saudável para você. Nós, enquanto cristãos católicos, né, nós temos a partir dos evangelhos, né, a partir da encarnação de Jesus Cristo, o nosso ponto de partida para entender toda a Bíblia, né? Então nós temos sempre que ter esse cuidado, né? Para entender toda a Bíblia, nós partimos do evangelho, né? E dali para diante, nós vamos fazendo essa caminhada de fé nos livros bíblicos. Eu aprendi, né, no passado, que uma forma assim, para quem quer começar a ler a Bíblia hoje, né? Não sabe por onde, né? A gente não recomenda começar lá no Gênesis, né? E vir indo até Apocalipse, né? Não é assim uma leitura muito recomendável para quem está começando. Como nós somos cristãos novamente, né? O ideal é nós começarmos pelo Novo Testamento ou Segundo Testamento, que é uma terminologia nova que está sendo usada, né? A partir dos Evangelhos, principalmente as cartas, né? Começando a ler pelas cartas paulinas, as cartas católicas, né? Todas aquelas cartas ali, né, dos apóstolos e de pessoas que escreveram em nome dos apóstolos, porque ali tem a dinâmica da comunidade, né, das comunidades nascentes, que é muito parecida com a dinâmica das nossas comunidades hoje em dia. Então, uma dica é que eu aprendi e repasso, não tenho o costume de ler a Bíblia, gostaria de ler. Como eu faço? Comece pelas cartas paulinas e cartas católicas, né, que são todas aquelas cartas ali que vão depois dos Atos dos Apóstolos. Aí sim você vai agregando os evangelhos, os atos dos apóstolos, que também é a vivência das primeiras comunidades, e depois a gente parte para os textos do Antigo Testamento. Da leitura orante, da leitura contínua, né, surge-nos também uma outra possibilidade de encontro com a palavra de Deus, que é a chamada Lécio Divina, né, muito parecida com a leitura orante. Às vezes a gente junta as duas como uma só, né, forma de encontro com a palavra, leitura orante, Lécio Divina, né? Elas são muito parecidas e às vezes a gente coloca como uma única indicação. A Lécio Divina, ela é um pouco mais aprofundada, né? Ela pede-nos alguns passos a mais, né? Ela adentra no texto bíblico a partir, né, do que ele nos propõe, a partir desse encontro com a palavra de Deus, né, e propõe-nos 4 passos fundamentais para que essa Lécio Divina seja frutífera, né? O Papa Bento XVI, na sua exortação apostólica Verbum Domini, ele vai explicar certinho quais são esses passos. E eu vou ler textualmente, né, o que o livro nos apresenta na página 117. O Papa Bento XVI começa assim, ó. Comece a leitura do texto que suscita interrogações sobre um autêntico conhecimento do seu conteúdo, né? Primeiro, como que busca esse autêntico conhecimento? O que diz o texto bíblico em si? O que ele está falando em si? Bem parecido com a leitura orante. Sem esse momento, corre-se o risco de que o texto se torne somente um pretexto para nunca ultrapassar os nossos pensamentos, né? Aquele negócio de você pegar frases desconexas da realidade do texto bíblico para utilizá-la para alguma coisa, né? Então são pretextos, né? Segue-se depois uma meditação, né, durante a qual aí nos perguntamos: que nos diz o texto bíblico? O que ele diz a cada um de nós? Aqui, cada um, pessoalmente, ou também numa realidade comunitária, deve deixar-se sensibilizar e pôr em questão, porque não se trata de considerar palavras pronunciadas lá no passado, mas no presente, né? A palavra de Deus é sempre atualizada. Sucessivamente, chega-se ao momento da oração, né? A oratio, né? No latim, que supõe a pergunta: que dizemos ao Senhor em resposta à sua palavra? Então, primeiro passo, o que Deus, o que o texto diz em si. Segunda palavra, o que nos diz o texto, né? O que Deus nos diz para mim pessoalmente ou para mim comunitariamente com os meus irmãos. E em seguida a minha resposta, né? O que eu digo ao Senhor a partir dessa palavra. A oração, né, enquanto pedido, intercessão, ação de graças e louvor, é o primeiro modo como a palavra se transforma. Finalmente, a Lécio Divina conclui-se com a contemplação, né, com a oração, durante a qual assumimos como dom de Deus o seu próprio olhar, ao julgar a realidade e a interrogar-nos:
qual é a conversão da mente, do coração e da vida que o Senhor nos pede a partir dessa palavra. Pois bem, esses 3 momentos de encontro da palavra de Deus, leitura orante, leitura contínua e lécio divina, né, são os modos que a igreja nos apresenta para nós nos aprofundarmos, né, na palavra de Deus. Mas como que eu pego um texto para a leitura orante ou para a lécio divina? Né? A leitura contínua eu já expliquei, né? Um texto do início ao fim praticamente. Mas para a leitura orante e para a lécio divina, né, não dá para você fazer dessa forma. O ideal, que é recomendável, é você acompanhar a liturgia diária, né? As leituras que a igreja nos propõe dia por dia, né? Nos finais de semana, né, no ciclo litúrgico dos anos A, B e C, que inclusive nesse ano de 2021 nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, né? Estamos no ano B. Nas semanas, né, nós temos, né, os evangelhos, né, fixos para cada dia da semana, primeira leitura e salmo variando conforme o ciclo ano positivo, ano par, ano ímpar, né? Então, a partir dessas leituras, nós fazemos a leitura orante ou a lécio divina. Não precisa ser só nos evangelhos, pode ser na primeira leitura, ou até mesmo nos salmos, ou até na segunda leitura dos finais de semana. Então, essa seria uma orientação, né, também para que a gente possa fazer a leitura orante. Né? Então, de manhã ou à noite, né, quando a gente medita o Evangelho do dia, a primeira leitura do dia, poder fazer essas perguntas. Né? O que o texto diz em si? O que ele diz para mim? O que eu digo para Deus a partir dessa palavra? E uma oração, né, de contemplação, de pedido também a Deus. A partir desses métodos de leitura, né, nós chegamos também, né, aquela forma, né, que foi nos apresentada nos documentos de Puebla e Medellín, né, que é o ver, julgar e agir, né? O julgar passa pela palavra de Deus, né? A gente já ouviu, usa muito isso, né, nas nossas atividades pastorais. As campanhas da fraternidade todo ano trazem, né, essa forma de olhar a realidade, né? Ver algo que está ali, não está de acordo com o projeto de Deus, julgar essa situação a partir da palavra de Deus e propor uma ação. Né? Então isso tudo brota da palavra de Deus. Atualmente o Papa Francisco, né, ele usa outros 3 verbos, né, para também falar da mesma coisa. Né? O ver, o Papa Francisco coloca como contemplar uma realidade. O julgar, o Papa Francisco usa discernir. E o agir, ele mantém o mesmo verbo. Né? Então, esse contemplar, discernir e agir, né, impulsionados pela palavra de Deus. E é somente nela que nós vamos encontrar essa força, esse dinamismo, para que possamos julgar a realidade, né? Quem escuta a palavra de Deus, né, nunca permanece o mesmo, sempre muda, né? Então as nossas realidades, né, elas sempre são novas, né, elas sempre são atuais de hoje e nós precisamos buscar na palavra de Deus esse discernimento acerca dessa realidade, dessa atualidade, né? E a leitura vai nos aprofundando, né? Vai nos levando ao mais profundo de nós, né? Ela deve nos transformar como um todo, né? E ela deve ser concretizada, por exemplo, na caridade, na ajuda mútua entre os irmãos e irmãs, né? Oferecer o amor que nós recebemos de Deus para tantos e tantas irmãs e irmãos que estão aí, né, com alguma situação, né, delicada em sua vida. Primeiro, a fraternidade entre nós, né? No Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, né, que é a nomenclatura que a gente tem usado com mais frequência agora, está repleto de situações de briga entre irmãos e irmãs, né? A gente lembra ali a briga de Caim e Abel, né? Até que Caim mata Abel. A briga dos irmãos, os filhos de Abraão, né? Ismael e Isaac. Depois Esaú e Jacó e tantas outras brigas entre irmãos, né? Nós precisamos superar isso, né? E em Jesus Cristo, quando ele encarna, ele restaura, né, isso que estava dividido, né? Essa briga entre irmãos, tornando-nos todos nós irmãos e irmãs uns dos outros, né? E aí as dificuldades, as dores, as necessidades são partilhadas entre todos nós, irmãos e irmãs. Isso nos leva à solidariedade, né? A ajudar o próximo, a ajudar a todos, porque afinal de contas nós somos irmãos e irmãs. Nós só temos essa constatação, né, que somos irmãos e irmãs a partir da palavra de Deus. Sem ela, nós ficamos assim um relacionamento com Deus muito intimista, né, muito eu e Deus, né, ou pior, muito subjetivista, né, muito relativismo, né, tanto faz, né, que é o tal do tanto faz, né.
eu e Deus, né? As outras situações tanto faz, né? Sempre teve pobre, então vai continuar tendo pobre, né? Sempre passou dificuldade, continua passando dificuldade, né? O interessante é eu e Deus. Não, né? A leitura da palavra de Deus, principalmente em comunidade, deve nos levar a abrir-nos ao próximo e a querer que esse próximo, que é nosso irmão, nossa irmã, possa também, né, ter uma condição de vida saudável e agradável, né, conforme todos nós estamos querendo. Falar do, do terreno, né, onde a palavra de Deus é semeada, que é o nosso coração, os meios do encontro, a leitura orante, a leitura contínua, a lécio divina, né? E todo o desdobramento que a palavra de Deus causa em nossa vida, fazendo-nos, ajudando-nos a julgar as realidades e promover ações em prol dos irmãos e das irmãs, né? Fica uma pergunta final, né? Como implantar, né, essa animação bíblica da pastoral em nossas comunidades? Bom, conforme eu falei lá no primeiro vídeo, né, o documento, por ser verde, né, da CNBB, ele não é um documento de ação, né? Ele não tem propostas de ação imediata. Ele é um estudo, né? Pode ser que no futuro ele venha a se tornar, né, um livro no modelo azul, né, que daí sim é de ação, né, de trabalho, né, com pistas, com indicações, com modo de agir. Mas por enquanto é esse estudo, né, para que a gente vá nos animando. Mas como então implantar a animação bíblica da pastoral em nossas comunidades? Primeiro, que não é assim uma campanha, né? Não é um projeto, não é uma ação, um planejamento que a gente vai ter o começo, o meio e depois o fim e fazer a avaliação. Por quê? Porque ela tem que ser contínua. A palavra de Deus em nossa vida, ela deve permear todos os momentos dela, assim como todos os momentos das nossas pastorais, das atividades das nossas comunidades, dos movimentos, dos serviços, né, de todos os organismos que estão envolvidos na igreja e com a igreja. Então ela deve ser permanente, né? O livro nos traz no capítulo 7, né, a palavra processo, né? Ela deve ser um processo crescente dentro das nossas atividades. Então ela precisa, no mínimo, né, fazer com que as nossas comunidades, as nossas pastorais e movimentos, né, usem os tempos fortes durante o ano que a igreja proporciona para se aprofundar na palavra de Deus. Por exemplo, né, o dia da Bíblia, né, que é lá no terceiro domingo do tempo comum, né, bem no comecinho do ano, quando o Papa Francisco instituiu, né, o dia da palavra de Deus, né, é assim que é o termo que o Papa Francisco coloca, né. Usar esse domingo, né, que normalmente é lá em janeiro, para que nós possamos aprofundar, né, incentivar e valorizar a aproximação da palavra de Deus. Assim como todo mês de setembro, né, em especial aí sim, o dia da Bíblia, né, que é o dia de São Jerônimo, né, mas todo mês de setembro vivenciar esse mês com cursos, encontros, retiros, celebrações da Bíblia, né, atividades ecumênicas também, ações sociotransformadoras, né, impulsionadas pela palavra de Deus. Então, que nós possamos partir desses momentos já fixados pela igreja no Brasil, para que nós possamos iniciar a animação bíblica das nossas pastorais e movimentos, né? Tanto a nível arquidiocesano, que também é da onde vão ser demandadas outras ações, quanto a nível paroquial e principalmente a nível local. Nas nossas comunidades eclesiais de base, né, nos nossos grupos de vivência, né, nas nossas reuniões, nos nossos pequenos encontros, né, nos grupos da Pastoral da Juventude, né, nos grupos de outras pastorais juvenis, né, que são muitos e variados, né, grupo de reflexão, né, grupos de oração e outras pastorais movimentos. Então, ter a Bíblia, né, sempre como esse ponto de partida, né? Eu tenho feito a experiência agora recente, a partir, obviamente, do estudo desse livro, né? E também do outro documento, do outro livro do Frei Reinhard, que nós estamos estudando na Arquidiocese de Maringá, né? Essa experiência de começar com um aprofundamento na palavra de Deus, né? E eu vejo isso um bom ponto de partida para a animação bíblica da pastoral. Você, utilizando do evangelho do dia, da primeira leitura do dia, ou de uma outra leitura, né, que cabe bem ali com aquele momento que a comunidade está vivendo, fazer uma leitura compassada, fazer uma reflexão, o que o texto diz, o que o texto diz para nós, o que nós
falamos a Deus a partir desse texto. E uma oração conclusiva. Então, são gestos simples que a gente vai aprofundando, incorporando cada vez mais a palavra de Deus em nossas vidas, em nossas comunidades e em nossos trabalhos, né? E é sempre importante, sempre fecundo, né, nós partirmos dela, porque ela é vida, né, ela é atualidade, né, ela está presente no meio de nós desde sempre e para todo sempre, porque é o próprio Cristo encarnado em nossa vida, né? Nada substitui, né, essa vivência da palavra de Deus. Apesar que nesse tempo pandêmico, né, que nós estamos aí enfrentando e graças a Deus já, né, sinalizando para o seu fim, nós nos distanciamos um pouco, né? Tivemos que usar esses recursos, que graças a Deus eles existem, né? Mas nada substitui o encontro pessoal. Até lá nós vamos, né, usando desses recursos aqui para poder propagar a palavra de Deus, né? Tem as suas vantagens, né? Que a gente pode ouvir, né? Esses vídeos que eu estou gravando, você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Também pode ouvir em comunidade, mas sempre, né? Buscando, dentro do possível e com segurança, partilhar pessoalmente a vivência da palavra de Deus. Porque a vivência da palavra de Deus, ela é sempre uma vivência, uma escuta pessoal e comunitária no Espírito que fala à igreja. O Espírito Santo sempre falou à igreja e continua falando. Quando essa igreja se reúne com a predisposição de ouvi-lo, né? Prepara o terreno do coração para ouvir essa palavra de Deus. Quando essa semente encontra um bom terreno, ela gera comunhão. Apesar de diversas e diferenças, né, e de polarizações que nós temos em todos os ambientes da sociedade, inclusive dentro da igreja, é a palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Concluindo, né, esse tempo bonito, né, esse momento, né, especial que nós aprofundamos um pouco, né, do livro, né, da CNBB, o documento de estudo 114. É importante, né, que todos comprem, que todos leiam, né, o documento também, tenham as suas conclusões, né, as suas formas de trabalhar depois, né, a partir dele, né, eu colocando aqui um pouco do meu ponto de vista também, né, mas é importante nós fazermos o estudo, fazer o estudo em comunidade também, né, comunitariamente, né. Os bispos concluem assim, né, então, esse livro. Trazendo na mente e no coração a parábola do semeador e sua explicação pelo próprio Senhor, a igreja no Brasil, então, é convocada a unir forças e, na consolidação das comunidades eclesiais missionárias, investir assertivamente na animação bíblica da pastoral, né? Então, nós somos chamados a esse processo, né? Despertar, incentivar e aprofundar a animação bíblica nas nossas pastorais, né? Porque nós vivemos, né, hoje um tempo de forte individualização, né? O consumismo muito forte, né? Tudo é consumido, é descartado e precisa ser reconsumido novamente, né? E isso leva muito distanciamento, né? Então nós precisamos inverter essa lógica da nossa atualidade, dessa mudança que a época está, né, nos apresentando aí. Nós precisamos reverter isso, né? É necessário que nós voltemos o olhar para a palavra de Deus, a sua meditação e a sua inspiração para que as nossas vidas possam novamente ser transformadas, né? Nós estamos num tempo em que a animação bíblica da pastoral adquire características de urgência, né? Olha só, né? É urgente essa animação bíblica das nossas pastorais, né? E não adianta a gente ficar reclamando que os terrenos são ruins para semear, né? Que infelizmente são um pouco ruins atualmente, né? Mas nós precisamos lançar a semente, assim como o próprio Cristo, que é o semeador, que semeia a si mesmo, né? Ele lança a semente em todos os terrenos. Com certeza vai cair num terreno que vai produzir frutos. Vai produzir 100, vai produzir 60, vai produzir 30, mas vai produzir, né? Não, a gente não pode ficar escolhendo, né? Nem tem por onde, né? Porque a messe é do Senhor, né? A palavra é dele, é ele que transforma. Eu só espero que eu e você possamos lançar essas sementes, né? E cuidar dos nossos terrenos, né? Do nosso coração, de cada um de nós, né? Valorizando a vida comunitária, conhecendo as escrituras sagradas e praticando a leitura orante da palavra de Deus. Essa palavra que é um tesouro nas nossas mãos, né? É riqueza para nós, né? E dela nós tiramos sempre coisas novas, sempre orientações para a nossa vida. Vou concluir aqui com o parágrafo 274, que é um parágrafo muito bonito do livro, né? Na conclusão, onde ela apresenta Maria, que é esse modelo de familiaridade com esse tesouro que é a palavra de Deus. Especialmente nos episódios da Anunciação
da visitação e em Caná da Galileia. Né? Olha só como que Maria nos oferece o verdadeiro itinerário do discipulado perfeito. Primeiro, Maria, ela ouve a palavra de Deus e aguarda no seu coração. Deixa-se questionar por Deus, ficando intrigada e refletindo sobre o significado da mensagem do Senhor. Como mulher madura, humana e espiritualmente, ela tem a ousadia de questionar o próprio Deus. Quando percebe que é obra de Deus, ela cede, assume a condição de serva e permite que a palavra do Senhor aconteça plenamente em sua existência. Em Maria, a palavra é frutífera e fecunda, é vida gerada, torna-se carne. Em Maria, a palavra se torna missão, pois ela não se contém em si. Precisa comunicar essa alegre e esperançosa notícia ao mundo. Em Caná, Maria se torna a pedagoga da fé, verdadeira mistagoga, conduzindo a comunidade dos discípulos a fazer tudo o que Jesus disser. Então, com esse último parágrafo, eu concluo essa série de 4 vídeos, né? Agradeço a Sebes de Maringá pelo convite e a vocês todos que aí partilharam. Partilhem do vídeo e, acima de tudo, procurem animação bíblica para suas comunidades, para suas pastorais e movimentos. E você também, né? Valorize os momentos de aproximação da palavra de Deus, né? Principalmente com essas perguntas, né? Que ela nos diz, né? O que a palavra diz em si, né? O que a palavra diz para mim, diz para nós, né? E o que eu digo para Deus a partir dessa palavra. Concluindo com uma oração. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.